Olá Bruno, tudo bem? Então olha só, estou publicando ali no Dropbox, conforme a gente combinou, eu fiz alguns exemplos aqui, tá, da planilha, do preenchimento da planilha e algumas considerações importantes, tá? Só para deixar exemplificado para vocês. Por exemplo, aqui no site de vocês, o que você chama de categoria, a gente chama de linha, eu renomeei aqui só para que você possa ter a referência, tá? Então, esta informação aqui que vocês têm, se vocês quiserem revisar isso, é um momento importante também, ou seja, mas como você já tem bem definido isso aqui, e eu vejo que aqui, no caso da vila, é só mobiliário, pelo que eu estou entendendo, então não tem de repente sentido você ter uma subcategoria, um subnível aqui, tá? Então só para relembrar, quando o cliente usa esses dois campos aqui, linha e grupo, tá? Que eu vou colocar em amarelo para você, ele representa numa possível integração do site, uma futura integração do site que vocês queiram, a gente usa o campo linha para definir o menu, como você tem aqui, e o campo grupo para definir um possível submenu, tá? Então você poderia ter aqui de repente móveis e aí dentro de móveis uma subdivisão, de repente louças e aí dentro de louças uma outra subdivisão, tá? Mas aí você vê aí como fica mais apropriado para o que vocês já estão usando, o que vocês estão acostumados. É só para você entender os recursos aí da ferramenta. Outra informação importante, que eu acho que aí sim vale a pena reconsiderar o formato que vocês têm cadastrado, é uma questão de padronização, tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo das almofadas, tá? Eu vou fazer um filtro aqui, eu vou trabalhar só com as almofadas que eu já reorganizei aqui, tá? Então, o que a gente tem? Por exemplo, almofada. Algumas das almofadas de vocês têm medida, outras não têm. Então, aqui eu acho fundamental, pelo menos a prática nos mostra que você tem a medida em todos os teus produtos, né? O cliente vai acabar em algum momento questionando isso com mais ou menos frequência, mas ele acaba tendo isso, sempre solicitam esse tipo de coisa, tá? Então acho que esse é o momento exatamente de rever esse cadastro e poder colocar isso de forma padronizada, tá? Na descrição, como a gente tinha falado, sempre que você coloca uma medida, né? E aí a gente tem aqui aquela informação de automatizar a descrição, né? Ó, considerando automatizar a dimensão do produto, aí o sistema já vai colocar a medida para você. Nesse caso que eu preenchi a medida, ó, 40 por 40 por 40, ou seja, o sistema preenche. Lembrando que essas informações aqui, onde, por exemplo, não está sendo exibido, ó, aqui não tem, ó, por exemplo, aqui não tem nenhuma informação de medida, quando nós levar isso para o sistema não aparece, tá? Isso aqui só está sendo exibido na planilha por conta de uma visualização prévia. Tá? Em relação aos outros itens, eu acho que essa quantidade de itens aqui que eu coloquei como exemplo já é suficiente para que o pessoal que vai fazer esse trabalho já tenha uma orientação inicial e possa preencher. Aqui no caso, por exemplo, você tem, no último comentário, você tem aqui uma almofada Oxford café com leite. Então, lembrando sempre que essas informações aqui, elas podem ser associadas ao modelo, marca ou à cor, tá? Então é aí que vocês têm que definir. O importante é sempre entender de uma forma generalizada, ou seja, o que você estiver fazendo, o critério que você estiver adotando, por exemplo, para o item do tipo almofada, vai ser o mesmo que você vai ter que usar para o tipo, por exemplo, vamos pegar aqui um outro produto, vamos pegar aqui um biombo, por exemplo. Então aqui você vai ter, aqui no caso você só tem um biombo, então um biombo decorado em madeira. Então, ó, o biombo, a especificação ele já trouxe como decorado, já trouxe de uma forma automatizada esse no Excel para vocês. E aqui material, madeira. Ó, madeira. Tá? Então você acaba tendo isso da mesma forma. A medida, ó, 1,76 de altura, esse era um exemplo que eu estava querendo te mostrar também. Qual é a largura do bioma? Não tem. Então a padronização tem essa premissa aí para que vocês coloquem, teoricamente, a medida de altura, largura e profundidade para todos os itens que fizer sentido ter essa medida, tá? Então aqui eu vou automatizar a descrição automática dele, no caso, automatizar a descrição da medida. E aqui só tem que copiar a forma lá do item da descrição, que aí você vai ter a automação aqui também. Então vou colocar aqui todos.
Deixa eu só, vamos lá, tirar o filtro do produto. E aí essa fórmula que você tem aqui, você vai reproduzindo ela para todos os demais campos. Então vou avançar aqui. Vamos ver até onde ele foi copiado. Ó, aqui para baixo a gente já tem mais, pode copiar para cá. Já vamos deixar toda a planilha já com a fórmula preenchida, já fica mais fácil para vocês verem. Aqui, aí já deu. Vamos ver uma coisa aqui. Isso aí. Ó, já está montando toda a descrição. Vamos de novo ajustar aqui. Certo? Então essas são as considerações iniciais. Como a gente tinha combinado, comecem a fazer a atualização aqui. Muito importante manter a pasta no Dropbox, ou seja, mantendo o arquivo no Dropbox, a gente vai monitorando as alterações que vocês fizerem e gradativamente a gente pode apresentar críticas, sugestões aí de acordo com o modelo, tá bom? Então aí, bom trabalho, qualquer dúvida é só pode comentar no ticket, pode mandar e-mail para o suporte também que a gente responde para vocês. Um abraço, obrigado.